E após uma longa e intensa terceira temporada, inclusive com muitas premiações, muitos Emmys e Globo de Ouro, a grande série da HBO, Succession, retorna em sua quarta e última temporada. E se você, assim como eu, ama Succession, eu estaria aqui acompanhando, fazendo uma cobertura completa de todos os episódios da quarta temporada. Então se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe também com a galera que curte. Fazendo uma breve recapitulação da terceira temporada, nós conseguimos ver que a terceira temporada ela foi baseada, né, no conflito entre pai e filho, entre o Kendall, interpretado pelo Jeremy Strong, e o pai dele, o patriarca da família, Logan Roy, interpretado pelo Brian Cox. E assim, ao longo da temporada, a gente vê que realmente não tem jeito. O Logan ele é invencível, imbatível, e o pobre do Kendall, ele acaba apenas se frustrando com toda essa história, né? No final da temporada, nós somos surpreendidos pela venda da Roy ao magnata Lucas Madsen, interpretado pelo Alexander Skarsgård. Nesse ponto, os irmãos eles acabam não concordando com a venda da empresa, né? E é aí que a Siobhan, a Sarah Snook, ela decide juntar os irmãos para impedir a venda da empresa, né? Mas é tarde demais porque realmente eles não têm o poder de impedir a venda, né? Eles descobrem que a cláusula em que era dito que eles tinham o direito de contestar a venda, ela foi retirada do contrato, né? A mãe deles tinha ali uma parte, um ponto na cláusula da empresa em que ela poderia impedir a venda, mas ela acaba fazendo um acordo com o Logan, a mãe deles, e eles acabam sendo impedidos de contestar a venda da empresa. É a partir desse ponto que a quarta temporada começa, né? Eu me surpreendi logo no começo do episódio, em que eu vejo que os irmãos da família Roy, eles se juntaram, né? Eles decidiram abrir a própria empresa deles de mídia e comunicação, que eles denominaram de The Hundred. Porque eles queriam se afastar da Roy. Dois, obviamente, para competir com o pai deles, né? A gente sabe que no fundo eles no começo eles não, a gente quer só seguir em frente, mas fica muito nítido ao longo do episódio que se trata tudo de uma grande competição, né? O Tom, nesse episódio, ele também tem uma importância muito grande, que é o marido da Siobhan. Ele entra em contato com a Siobhan, onde ele fala que ele teve um encontro com a Naomi, que faz parte da família Pierce, que é dona de um outro conglomerado de comunicação. A princípio, ela fica um pouco enciumada, ela acha estranho, porque a Naomi ela é ex-namorada do Kendall, né? Mas aí eles começam a desconfiar que, na verdade, o Tom ele tá em negociação com os Pierces, em nome da Roy. E eles decidem embarcar, eles vão atrás da família Pierce, e lá eles descobrem que realmente o Logan e a empresa está negociando a compra, né, do conglomerado Pierce. E é algo que eles querem desde a segunda temporada, né? Nesse caso, os irmãos eles decidem optar, ao invés de começar uma nova mídia, né, uma nova startup, eles decidem comprar a empresa, os Pierces, dar um valor maior pelos Pierces e automaticamente se vingar do Logan. E é aí que o grande embate do episódio começa, né? Que de um lado o Logan e do outro lado os três filhos negociando pela mesma empresa. E, inclusive, para mim, esse é o ponto-chave do episódio, que é a família discutindo entre ela e debatendo entre ela. E essa cena da negociação, ela é muito boa, porque a gente vê mais ou menos como esse mundo corporativo funciona, né? Essa tensão vou dar tal valor, vou dar tanto, né? Então, eu acho que essa parte
inclusive a tensão entre o Logan, né, e os filhos, ela só vai crescendo ao longo do episódio, mas não sei se pra sorte ou pro azar ou pra, enfim, não sei, mas os irmãos Roy, eles acabam conseguindo conquistar, né, e pegar a empresa dos Pierces para eles. Eles conseguem dar um valor maior e eles acabam ficando com a empresa, com os Pierces, para acabar com o dia do Logan. Inclusive, esse é o episódio de aniversário do Logan, o que remete ao primeiro episódio da série. E eu acho assim, pelos roteiristas, né, a gente consegue ver que eles quiseram fazer o quê? Um episódio de contraste, né, com o primeiro episódio, exatamente porque no primeiro ele estava munido de filhos, ele tinha os filhos do lado dele, e nesse primeiro episódio da quarta temporada, a gente vê o quão vulnerável o Logan, apesar de tão poderoso, ele se torna quando ele não tem os filhos junto com ele, né? Dá pra perceber a tensão dele, e a vulnerabilidade também, porque ele é um personagem que a todo momento ele se mostra muito forte, muito independente, mas a gente consegue ver uma outra faceta do Logan, o que é o que torna o episódio ainda melhor, ainda mais interessante. Nesse episódio também vemos a separação da Siobhan, né, e do Tom, onde é proposto o divórcio e enfim, e é muito legal porque essa proposta de separação, ela é pautada exatamente da maneira em que o relacionamento foi realizado ao longo do tempo, né? Pautado em muito diálogo e muita frieza também. A gente consegue ver que, porque não é segredo pra ninguém que esse casal ele não daria certo, né? É um casal que eles realmente nunca tiveram química, nunca tiveram uma conexão real. Era tudo baseado em negócios e ele era o olho da Siobhan dentro da empresa, né? E agora, como um tava do lado do Logan e a outra tava tentando caminhar sozinha, então é um relacionamento que talvez já não fizesse mais sentido, né? Se é que um dia realmente fez sentido. E o crescimento de alguns personagens também é algo muito nítido nesse episódio, como o próprio Greg. O Greg ele se mostra muito mais ousado, né? No aniversário, o Logan ele fala: eu quero que alguém me insulte, né? E ninguém tem coragem, porque todo mundo morre de medo do Logan, mas o Greg não, o Greg ele tipo, ele dá uma hesitada no começo, mas depois ele fala, né, cadê os seus filhos? Não é o dia do seu aniversário? Onde estão os seus filhos? Então ele joga esse shade no Logan, que é muito bom. E também temos o crescimento do próprio Tom, que pela primeira vez a gente vê ele caminhando sem a Siobhan, né? Sem a esposa, sem ser a sombra de alguém. Inclusive, tudo indica que no final da terceira temporada ele teve aí uma traiçãozinha entre que ele deu a Siobhan, né? Quando ele provavelmente entrou em contato com o Logan, informando que ela tentaria contestar a venda da empresa e não permitiria que eles prosseguissem com a venda ao Madison. Então, desde o final da terceira temporada, que na verdade o próprio Greg ele já se mostrou também bem, assim, ousado. Ele já tava, tipo, com duas garotas no casamento da mãe da Siobhan, enfim. Então, é interessante ver como esse episódio ele mostrou não só a consequência do episódio final da terceira temporada, como um crescimento e uma evolução dos personagens ao longo desses 4 temporadas, né? Então, pra mim é um episódio que ele vai além de um episódio piloto de uma quarta temporada, por exemplo. Ele entra no sentido de contraste mesmo ele serve de evidência para evidenciar as grandes mudanças dos personagens. E assim, apesar de vulnerável, o fim do episódio ele é marcado, né, pelo Logan, que ele ainda é dono da AT&T e ele vai continuar com a AT&T, que é um dos grandes canais de comunicação, apesar da venda da Waystar Roy, ele entrando em contato com os responsáveis pelo canal e ele assistindo ao programa jornalístico e ele falando, olha, esse programa não tá legal, tipo, eu ainda sou o dono, sabe? O que é que eu estou assistindo?
Então, assim, a gente, esse ponto já deixa em aberto o quê? Que o Logan provavelmente ele vai se apropriar muito mais da AT&T, sendo que a Star Roy vai ser vendida. O que vai restar para ele é a AT&T. E coisa ainda vai acontecer, gente, porque Succession eu acho que é uma série que ela não anda linear. Ela tá sempre tendo plot twist, ela tá sempre mudando. O que a gente acha, tem quase certeza em um episódio, de repente do nada muda. O que é muito bom, porque, né, imagina se tudo fosse muito previsível, também não seria interessante para nós, telespectadores. Então, acho que muita água vai rolar. E se você curte, continue acompanhando aqui, porque toda semana eu vou continuar postando. E deixe o seu comentário também com a sua opinião sobre esse primeiro episódio, tá bom? Obrigado e até mais.